na vida das nossas crianças, na vida da nossa igreja, Senhor Deus, e na vida dessa cidade, porque aquilo que eles têm ensinado, Senhor, é para toda a eternidade. Pai, nós os abençoamos, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida deles, ó Pai, e que jamais falte sobre a vida deles a Tua unção, a Tua graça e a Tua presença, Pai. Nós oramos, abençoamos e consagramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos, podem assentar. Deus abençoe vocês ricamente. Irmão, se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la lá em Êxodo, capítulo 3, livro do Êxodo, capítulo 3, enquanto você localiza aí, é o segundo livro na Bíblia, lá no Velho Testamento. Eu quero só reforçar o aviso, querido, amanhã, segunda-feira, é a última aula da nossa classe Nova Criatura, então você que está fazendo o curso, venha, participe, não é? No dia 20, vai estar começando aí mais uma edição do Papo A2, foi lá liberado o link para a sua inscrição, eu creio que o seu líder de célula já colocou lá no grupo da célula, está lá no grupo da igreja, então é só você acessar lá e fazer o link, né? Se você precisa de ajuda para inscrição, procura aí o seu líder de célula, procura um irmão, fala assim, eu quero fazer, o Papo A2 é uma programação aí para os casais, né? Vai ser aí uns encontros semanais aí para estudar a palavra, serem ministrados, então a oportunidade começa aí no próximo dia 20, né? E no dia 18 e 19 é a conferência do Espírito Santo, amém, irmãos? Vai ser muita glória, muita presença, já foi divulgada aí uma playlist das músicas que vão ser tocadas, então já vai ouvindo, já vai se aquecendo aí, porque vai ser céu na terra, irmão, pode preparar, porque o nosso tema é que não falte o óleo sobre a sua cabeça, e eu creio que vai ser derramado um óleo novo nesses dias aqui, amém? Então, fica ligado aí, amém? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos orar? Amado Deus, Pai bendito, fala conosco nesta noite. Nós oramos, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Apesar de mim, usa a minha vida nesta noite, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. A palavra que eu quero compartilhar com você, querido, o tema dela é uma pergunta. Como você tem se relacionado com Deus? O texto que nós lemos aqui é o texto que testemunha para mim e para você o marco zero da experiência de qualquer um com Deus. O marco zero da nossa caminhada e da nossa jornada com Deus.
Não há, meu amado, minha amada, como eu e você nos relacionarmos de maneira profunda com Deus, eu e você nos relacionarmos de maneira sincera com Deus, sem a experiência que Moisés tem ao ter esse encontro com Deus. E que experiência é esta? Esta experiência do temor ao Senhor. É interessante que aqui já fazia 40 anos que Moisés estava vivendo com o seu sogro. Moisés passou 40 anos na corte do Egito, depois agora Moisés passa mais 40 anos com o seu sogro Jetro. O texto diz que num dos dias que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, ali no Monte Horebe, ele olha para o monte e ele vê algo sobrenatural. Ele vê uma sarça em chamas, ele vê uma sarça pegando fogo, mas não sendo consumida. Aquilo atrai a atenção de Moisés, e Moisés então diz: olha, eu vou lá ver o que é que está acontecendo, eu vou lá ver o que é isso. E quando ele se aproxima daquele lugar, quando ele se aproxima da sarça, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, não se aproxime. Moisés, o lugar em que você está é terra santa, tire as sandálias dos seus pés. E Moisés, ele é tomado, querido, ao mesmo tempo de um temor, de um pavor, de um medo e de uma reverência, a tal maneira que ele prostra-se ao chão, que ele se rende ao chão. E a Bíblia diz que Moisés, ele tem medo de olhar para Deus, ele tem medo de fintar os olhos na direção do Senhor. Moisés, ele é tomado por um pavor, ele é tomado por esse temor, querido. É interessante que este é um marco zero da nossa caminhada com Deus. Não há como eu e você avançarmos o nosso relacionamento com Deus se nós não tivermos passado por essa experiência de sermos confrontados com esse temor, com esse medo de Deus. É interessante que Moisés, ele faz uma descoberta que todo ser humano precisa fazer se quiser realmente se relacionar com Deus de uma maneira sincera. E que descoberta é essa, pastor? Que há um ser no universo que deve ser temido. Que há um ser no universo que nós temos que olhar para ele, e a primeira impressão, o primeiro olhar precisa gerar pavor em nós, precisa gerar medo em nós. Essa é a experiência que marca a caminhada de Moisés com Deus. Veja bem, até aqui Moisés tinha tido experiências com Deus. Moisés ouvia falar do Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Quando Deus fala para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Moisés sabia de quem estava falando. Ele sabia que era o Deus dos seus antepassados, que era o Deus a qual ele ouviu as promessas, que um dia libertaria o povo escravo do Egito, que era o Deus que um dia iria prover uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Mas agora, querido, Moisés não tem só a experiência de quem é que se fala, mas a experiência de quem está falando, porque é o próprio Deus que fala com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele esconde o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Por isso a minha pergunta para você nesta noite é: como é que você tem se relacionado com Deus? Porque só há duas maneiras de nos relacionarmos com Deus: relacionados com a base no medo, no pavor, no pânico, ou relacionados com o temor ao Senhor. E veja bem, medo e temor são duas coisas completamente diferentes. A Bíblia diz que a primeira experiência de Moisés foi uma experiência de pavor, de medo. Mas depois foi uma experiência de se aproximar de Deus, de se relacionar com esse Deus, de estar próximo deste Deus. Então o medo não foi o que determinou o relacionamento de Moisés para o resto da vida dele, mas foi o passo inicial para que ele tivesse um relacionamento correto com Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que estão baseados do seu relacionamento com Deus pelo medo da punição, pelo medo da morte, pelo medo do castigo, pelo medo.
E se você se relaciona com Deus pelo medo da morte, pelo medo do castigo, pelo medo da privação, pelo medo da maldição, você não entendeu a graça de Deus, você não entendeu a obra da cruz, você não entendeu o sacrifício de Jesus, você não entendeu porque Jesus veio, morreu e ressuscitou naquela cruz, porque Ele voltou aos céus e está à direita de Deus e intercede por mim e por você. Por quê? Porque quem se relaciona com medo, se relaciona na base da obrigação, se relaciona na base da barganha. E esse não é o relacionamento que Deus quer para mim, que Deus quer para você. Ele quer que o meu relacionamento, o seu relacionamento com Ele, seja baseado no temor ao Senhor e não no medo. É interessante que essa experiência de Moisés é a mesma experiência que Pedro tem naquele barco com Jesus, depois daquela pesca que foi uma tragédia, daquela noite que foi uma tragédia. Pedro havia pescado a noite toda, e ele está ali no final no amanhecer seguinte, na base daquela praia, lavando as redes. E então Jesus chega, Jesus começa a ensinar a multidão comprime Jesus, Jesus pede o barco de Pedro emprestado, e aí sabe o que ele faz? Ele começa a ensinar a multidão. E depois que Jesus ensina a multidão, ele fala para Pedro, vá agora onde as águas são mais profundas e lance a rede. Pedro, debaixo dessa palavra de Jesus, avança, mar da Galileia dentro, ele lança suas redes e aquele que não havia pescado nada na noite anterior, é surpreendido por uma pesca tão grande, que ele tem que chamar os amigos para poder dividir a carga, porque senão o barco poderia afundar. Então naquele momento, Pedro olha para Jesus e diz, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E Jesus olha para Pedro e diz, não temas, porque de agora em diante eu vou fazer você pescador de homens, pescador de almas. Pedro tem uma experiência de pavor, porque ao primeiro momento ele olha para Jesus e diz, quem é este homem que tem o poder de me consumir? Quem é este ser que tem o poder de me reduzir a nada? Quem é ele? E Jesus olha para Pedro e diz, não temas. É interessante que essa é a mesma experiência que Isaías vai ter na sala do trono depois da morte do rei Uzias. Isaías 6 diz que o rei Uzias morreu, e Isaías então atormentado com a morte do rei, ele vai ao templo orar, ele vai ao templo buscar a direção de Deus, e a Bíblia diz que enquanto ele está ali no templo, ele tem uma visão da glória de Deus, ele vê os céus abertos, ele vê os serafins voando em torno do trono de Deus, com 6 asas, 2 voam, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e declarando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías é tomado de um temor, de um pavor, porque ele tem a visão de um ser que é absoluto, de um ser que tem o poder de reduzi-lo a nada, um ser que tem o poder de pôr fim à sua vida. Então ele cai em si e ele diz, ai de mim que sou pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Rei da Glória. E a Bíblia diz então que Deus manda um dos serafins tirar uma brasa viva do altar, e toca os lábios de Isaías e o purifica, e diz o Senhor, quem há de ir por nós? Não temas, quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me. Essa é a mesma experiência que Paulo tem a caminho de Damasco, quando pega cartas dos religiosos da sua época, autorizando prender, matar os cristãos, e ele parte com esse sentimento de vingança e de caçada, mas ele depara com Jesus na estrada de Damasco, ele se depara com a glória de Deus, irmãos, e quando ele depara com a glória de Deus, ele é lançado ao chão, e a Bíblia diz que uma voz mansa e suave, pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele tem uma experiência de transformação com o Senhor, de temor, desse pavor da morte. Por quê? Porque, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você, a experiência da visão da glória de Deus
primeiramente nos lança para a escuridão. Quando nós temos essa experiência de ver a glória de Deus, de perceber a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é tudo aquilo que torna Deus, Deus. É a sua beleza, é a sua majestade, é o seu poder, é a sua santidade, é a sua justiça. Quando nós olhamos, querido, e temos uma visão disso, Deus nos dá uma visão dessa glória. Essa glória primeiro nos leva o quê? Para a escuridão. Por quê? Porque somos confrontados com a santidade de Deus e com a nossa miséria. Nós vemos o quão pecadores somos, o quão miseráveis somos, e estamos diante de um ser que tem o poder de nos reduzir a pó no estalar de dedos. Essa é a experiência de Moisés. É por isso que Moisés teme, é por isso que ele cobre o rosto, porque ele diz assim: olha, eu estou diante de um ser poderoso, eu estou diante de um ser santo, eu estou diante de um ser que eu não sei qual vai ser o meu relacionamento com ele a partir desse momento, e quem decide qual é o relacionamento que vai ter comigo é ele, não eu. Então gera esse pavor, gera esse medo. E por isso que ele se prostra, é por isso que ele cai. Porque toda vez que nós temos uma visão da glória de Deus, essa visão, ela revela em nós o nosso pecado, ela revela em nós a nossa dívida. E quanto maior é o nosso sentimento de dívida, o quanto maior é a nossa convicção de pecado diante desse Deus santo, maior é o nosso pavor, maior é o nosso medo. Por isso que Isaías diz: ai de mim. Por isso João, quando tem a visão dessa glória de Deus na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, ele diz que ele cai como morto. Porque ele diz que enquanto ele estava ali no ano do Senhor, ele tem uma visão, e ele viu Jesus com os olhos como a chama de fogo, o cabelo mais branco do que a neve, os pés como latão reluzente, uma espada afiada dos seus lábios saía, querido. Então ele diz: ai de mim, ele cai como morto diante dessa visão. Porque a visão da santidade de Deus, a visão da glória de Deus sempre contrasta com o nosso pecado. E quanto mais temos convicção do nosso pecado, quanto mais temos convicção de que nós estamos em dívida com Deus, maior é esse senso de temor, querido. Mas veja bem, essa visão da glória de Deus não traz só pavor, mas ela também nos leva a uma paixão pela pessoa de Deus. Porque o texto diz que Moisés cobre o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Mas essa atitude de cobrir o rosto significa reverência. Reverência diante de um Deus santo, reverência diante de um Deus justo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que é fogo consumidor, mas também é amor, também é graça, também é bondade. Então, é isso que faz. Por quê? E é interessante que todas as vezes que Deus se revela na sua glória para alguém, na intensidade da sua glória, a primeira palavra depois é: não temas. E por que Deus diz não temas? Sabe por que Ele diz não temas? Porque Ele diz assim: olha, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te destruir, mas eu estou aqui para oferecer perdão, graça, amor, através do sacrifício do meu Filho na cruz do Calvário. Então, esse medo, esse pavor, ele é substituído por um outro sentimento. E que sentimento é esse? É reverência, é temor. É a paixão pela glória do Senhor, é a paixão pela grandeza do Senhor, é a paixão por saber que ao mesmo tempo tem um ser no universo que tem o poder para me destruir, que tem o poder para me reduzir a nada. Esse Deus em Cristo escolheu me amar, escolheu me perdoar, escolheu se relacionar comigo a ponto de habitar em mim pela presença do seu Espírito Santo. Então isso gera em mim uma paixão por essa santidade, uma paixão por essa glória, que me leva a viver uma vida que o agrada, não por obrigação, não por medo, mas por paixão. Por saber
que antes que eu pudesse amá-lo, Ele me amou primeiro. E que agora, em Cristo, eu posso me relacionar com Ele. Em Cristo eu posso ser perdoado. Em Cristo eu posso ser curado. Em Cristo eu posso ser redimido. Em Cristo, esse ser não precisa mais ser temido com medo, mas ser adorado com o meu temor. O temor, querido, nos tira do medo. Por isso o apóstolo João vai dizer que o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Porque quando eu entendo que em Cristo eu fui perdoado, justificado, reconciliado, adotado, eu não tenho mais o medo da condenação. Eu não tenho mais o medo da morte. Por quê? Porque a morte foi tragada. O pecado foi apagado. E agora eu posso me aproximar desse Deus Santo. Não por mim. Não pelos meus méritos. Mas pela obra da cruz. Pelo sangue do Cordeiro. Por isso o escritor aos Hebreus diz agora, eu posso chegar com ousadia à sala do trono. Por quê? Porque o perfeito amor lançou fora todo medo. Porque agora por meio da graça eu entendi que eu sou aceito. E graça é favor imerecido, eu não mereço. Eu não posso fazer nada para ter, eu não posso fazer nada para merecer. Isso é graça. Alguém já disse que graça é como um mendigo mostrando a outro onde ele pode encontrar pão. Graça é isso. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. E se você entende que não tem também, eu posso te levar até esse que tem. E ele vai dar para mim, e ele vai dar para você. Porque isso é graça. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. A base do temor, irmãos. Então, eu poderia resumir para você que temor ao Senhor é um sentimento de profundo respeito, deslumbramento e amor resultante da percepção da glória, da dignidade, da majestade, grandeza, poder e beleza de Deus, em contraste com a nossa indignidade, com a nossa falha, com a nossa fraqueza. É isso que gera o temor, porque como um Deus santo, justo, perfeito, pode amar alguém pecador, imperfeito, impuro como eu? Só a graça. Isso gera esse temor, essa paixão por esse Deus. Eu já contei essa história aqui uma vez, mas para ilustrar, eu lembro, um dos meus sonhos era conhecer as cataratas do Iguaçu. E depois de um tempo Deus deu a oportunidade de ir, irmão. Imagine, eu fui igual criança. Eu nunca tinha ido para lá. Aí chegou lá, na casa da minha cunhada, meu cunhado, não, amanhã nós vamos para Foz, e onde você quer ir? Eu falei, olha, eu quero ir em 2 lugares lá, eu queria ou na Itaipu, ou eu queria ir lá nas cataratas. Eu pensei que era no mesmo lugar, ele falou assim, só que não é no mesmo lugar, você vai ter que escolher. Eu falei, então eu vou para a catarata, eu quero ir lá. Irmão, eu fui igual a criança, imagine. Levantamos cedo, pegamos carro, chegamos lá, irmão, naquele lugar lá, aí pagava lá para entrar, nem lembro quanto que era que pagava. Entramos e eu, doido, falei, rapaz, eu quero ver esse negócio. E aqueles ônibusinhos, aquele monte de guaximil, acho que eles têm atentado. Eles não alimentam esse trem não, senão ele não te dá sossego. Aqueles bichos e tal. Mas eu não queria, eu queria ver as cataratas. Irmão, chegamos, entramos naquele ônibusinho, vamos. Meu Deus, é hoje. Irmão, aí chegamos no lugar lá, descemos. Guaxinim era igual praga, aqueles bichos. Eu falei, meu Deus, só tem esse trem aqui. E aí o pessoal falou, não, agora é descendo aqui. Só que eu cheguei lá assim, mas não dei muita fé naquilo. Olhei para aqui e falei, rapaz, mas que roubada que eu entrei nisso aqui. Só tem esse bicho aqui, não dá sossego. Você tem que ficar segurando as coisas, senão ele toma de você. E agora tem que descer uma escadinha para ver essa tal dessa catarata, irmão. E começamos a descer, sabe?
E comecei a descer, e descer, e descer, e nada de catarata. Eu falei, mas eu comigo, sem falar com ninguém, sabe? Eu lutando comigo, mas gente, cadê esse trem? Irmão, até que nós descemos num lugar lá assim, aí deu aquela abertura assim, eu vi aquele mundaréu de coisa assim, irmão, sabe? Aquele abismo lá embaixo, lá, que o povo chama até de garganta do diabo, que ele tem. Você viu os barquinhos lá embaixo assim, e a gente começou a descer, e eu falei, rapaz do céu, esse negócio aqui é sério. E aquela nuvem, aquele pó d'água começava já a pegar na gente e tal, até que a gente desceu onde era o lugar mesmo dos turistas. E aí, irmãos, e foi bem na época das águas, então imagine, aquele turbilhão de água era enorme, irmão. Aquilo, eu comecei a ficar apavorado com aquilo, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, e se alguém cai nesse trem aqui, e se alguém escorrega essas pedras? E aí chegamos lá, o cara falou assim, agora tem um lugar lá, que você vai na pontezinha, você vai lá onde está as águas caindo, assim, chega a bater, aquela poeira vem em você, você pega uma capa, se você não quiser se molhar, e vai lá, e tem um lugar assim, só que o lugar lá é assim, irmãos, tem a queda d'água caindo aqui, tem um lugar, e aí tem o precipício lá embaixo. Eu falei, meu Deus do céu, e se der bobeira dessa ponte romper? Eu perguntei para o cara, mas e se der? Já era. Não dá tempo nem de fazer uma oração. Eu falei, para o céu. Eu falei, meu Deus. E aí eu, irmão, fiquei apavorado com aquilo. Eu falei, eu não vou lá não. Mas eu vi aquela cascata, falei, cara, mas eu vim aqui para isso, eu tenho que ir lá, eu quero tirar uma foto lá. E eu falei, não vou. E se esse trem cai? E eu fiquei, aí o pessoal lá, o menino nada, vamos pai. Eu falei, não vou não, vou ficar aqui, vai vocês. Eu falei, nem vai vocês também, eu não estou muito confiando naquilo não. Vamos, e vamos. E aquilo me dava um pavor, irmão, mas ao mesmo tempo me dava um fascínio. Porque eu queria ir. Até que eu venci o medo e fui lá, irmão, tirei uma fotinha. Pior que queimou o HD, você perdia até a foto. Que tristeza. Mas, irmão, o temor é isso. Porque quando eu olhava para aquelas águas, eu falava assim, isso tem o poder de me consumir no estalar de dedo. Não dá nem tempo de gritar socorro, se der alguma coisa ruim aqui. Mas é tão lindo, é tão belo, que eu quero contemplar. E quando eu cheguei naquela água, irmão, aquele pó de água batendo em você assim, tipo, parece uma chuva aquilo, sabe? Você abre os braços assim e fala, meu Deus, que coisa linda, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é lindo, como o Senhor é grande, como o Senhor cria todas essas coisas a partir do poder da Tua palavra. Temor é isso, irmão. Ao primeiro momento te lança nas suas trevas, mas ao mesmo tempo Ele diz para você, não temas, porque eu vim para te salvar, eu vim para te curar, eu vim para te libertar. Por isso a minha pergunta para você é como você tem se relacionado com Deus. Porque quem se relaciona na base do medo é manipulado. Olha, cuidado que a maldição te pega. Olha, cuidado, se isso, se não aquilo outro. Quem já abriu mão do medo, fala, olha, essas coisas aí me pegam mais não, irmão. Porque o meu relacionamento com Deus não é na base do medo, é na base do temor. Porque eu sei quem é o Deus. E o Deus que eu sirvo é um Deus que deve ser temido. Mas é um Deus também de graça, de amor, que já ofereceu salvação em Cristo Jesus. Quando você se relaciona com o temor, com Deus, você descobre algumas coisas. Primeira coisa que você descobre é que o temor impede você de ter uma visão distorcida da graça de Deus. Então, quando você se relaciona com Deus na base do temor, você tem uma visão equilibrada do que é graça. Porque hoje nós vivemos, irmãos, uma realidade em que, em nome da graça, as pessoas justificam todo tipo de pecado e toda vida fora da vontade de Deus. Não, porque eu estou na graça, então eu estou na graça, eu posso viver à vontade. Eu vivo uma vida de qualquer jeito, mas domingo eu estou aqui celebrando a Deus, domingo eu estou aqui levantando a mão, domingo eu estou aqui cantando, porque é graça, graça. Mas quem anda no temor, irmão, entende que graça não é aval para pecar. Entende que graça não é permissão e não é permissividade. Entende que a graça, irmão, ela é favor, mas ela também nos aponta uma vida de santidade. Paulo fala sobre isso quando escreve Romanos. Em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar pecando nele? Então veja bem, irmãos, quem vive no temor entende que a graça é favor, mas ela não é permissão para pecar. Que a graça nos motiva a uma vida de santidade, não com medo da punição, mas pela gratidão com o perdão que foi oferecido. Então por que você não faz? Porque a igreja proíbe? O pastor proíbe? Não. Eu não faço porque o Deus a quem eu sirvo, apesar de ser santo e perfeito, escolheu me amar em Cristo e me perdoar e me ter perto dele. Então eu não quero desagradar esse Deus. Então não é pelo que o pastor está vendo, está deixando de ver, não é pelo que a igreja diz que pode ou não pode fazer, é porque eu amo tanto esse Deus que eu não quero desagradá-lo, porque eu não quero desagradá-lo, então eu vivo de uma maneira que glorifica o nome dele, que dá um bom testemunho dele. Agora quem vive no medo não, vive com medo da punição. Olha, se o pastor me vê aqui, meu Deus, olha, se o meu líder me vê aqui, não. O temor me faz ter uma visão equilibrada da graça. Graça é favor, mas graça também é um chamado a uma vida de santidade. Porque Ele me amou e me perdoou, isso gera em mim tanta alegria, que eu decido viver de uma maneira que agrade a Ele, que glorifique a Ele, mesmo que eu seja o único a fazer, o único. Todo mundo está fazendo o contrário, mas eu estou lá, porque não é por causa dos outros, é por causa dEle, Ele é o Senhor, Ele me amou, quando eu merecia ser condenado, destruído e morto, Ele me amou. Porque Ele me amou, a única coisa que eu posso fazer é amá-lo. A graça nos leva, querido, a entendermos aquilo que Paulo diz em Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, Deus é graça, mas Ele também é juízo. E Ele já determinou um dia que vai julgar o mundo, irmão. Sabe o que eu acho engraçado? É que hoje as pessoas aceitam todos os outros atributos de Deus. Amor, bondade, graça, fidelidade. A gente fala assim, olha irmão, Deus é graça. Amém, é graça mesmo, pastor. Deus é bom. Ou se é bom, o tempo todo e em todo o tempo. Deus é fiel. Ih, como nunca, pastor? Aí você fala para ele, mas Deus é ira. Espera aí, pastor, opa. Deus é justiça. Não, espera aí, essa palavra aí é muito legalista. Irmão, Deus é bom, Deus é amor, Deus é graça, mas Ele é justiça, e a ira dEle já está marcada, e um dia eu e você teremos que estar diante dEle. A Bíblia diz que uns, irmãos, vai ser só festa. Vão cantar, valeu a pena. Mas para outro, vai ser choro e ranger de dentes. E o que determina de que lado eu vou estar, é a resposta que eu dei para o sacrifício. Porque aqueles que já tomaram o sacrifício sobre si, que aceitaram e vivem no temor do Senhor, para esses não há mais condenação. Mas para aqueles que rejeitam dia após dia, irmão, a única coisa que nos resta é o fogo consumidor. O escritor aos Hebreus diz isso. Cuidado de como vocês aproximam de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Ele é juízo, irmão. E o juízo dos homens a gente pode manipular. O juízo dos homens a gente pode escrever, construir narrativas. Mas diante dele todo está descoberto. E ele vai julgar com justiça. Punir os maus.
e recompensar os que creram. E porque creram, viveram uma vida na dependência da graça de Jesus Cristo. Uma segunda coisa, que a graça, que o temor gera em nós, é uma sensibilidade espiritual aguçada. Porque quando eu caminho no temor, irmãos, eu tenho uma sensibilidade espiritual aguçada. Sabe o que isso significa? Isso significa, irmãos, que eu entendo que não há neutralidade no mundo espiritual. Não tem como eu lidar com o espiritual sem que isso traga consequências para a minha vida. Não tem como eu transitar no espiritual, não tem como eu transitar no sobrenatural, sem que isso traga implicações para a minha vida, sem que isso afete a minha vida. Por isso, Provérbios capítulo 15, versos 5 e 6 diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Que quando eu caminho debaixo do temor do Senhor, debaixo dessa reverência, desse santo respeito pelo Senhor, eu evito o mal na minha vida. Eu me afasto do mal. Por quê? Porque isso gera em mim uma sensibilidade espiritual aguçada, irmãos. Aquele que anda no temor do Senhor, ele sabe que há uma linha que não se deve cruzar, que não se deve atravessar. Quem anda no temor do Senhor sabe que não há como transitar no mundo espiritual sem consequências. Então eu tenho cuidado. Eu começo a olhar. Eu presto atenção. Agora, quem não anda no temor, ele cruza essa linha e não sente nada. Rapaz, olha o que você está fazendo. Olha como que você está vivendo. Olha o que eu fiz. Rapaz, você diz que ama a Deus, você diz que está servindo a Deus, você diz que quer um compromisso com Jesus, mas olha a vida que você está levando. Olha o tipo de relacionamento que você está tendo. Mas o que eu fiz? Nada a ver. Todo mundo faz. Assim, eu vou na igreja, mas eu só vou na igreja. Eu não sou nem um fanático, nem um radical. E quem caminha no temor perdeu essa sensibilidade. Porque quer para o que é bom, irmão, quer para o que é ruim, não há neutralidade no mundo espiritual. Se você está num ambiente onde a palavra viva é ministrada, onde a presença de Deus é exaltada, é cultuada, é clamada, é invocada, onde o Espírito Santo se move, você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. Tem gente que fala assim: olha, pastor, já vi gente que fala assim: olha, pastor, eu vim aqui na igreja só porque eu estava interessado numa mocinha. Pode até vir. Mas sinto dizer para você que já te pegou. Porque não tem como você estar num ambiente da glória de Deus sem ser transformado, sem ser tocado, sem ser afetado. Então é só questão de tempo. Você vai dizer: eu quero esse Deus, eu quero, porque foi assim comigo, irmão. Primeira vez que eu fui interessado numa mocinha lá da igreja. Foi só a primeira vez, irmão. Depois da palavra do pastor, a única coisa que ficou na minha mente foi: quem é este ser que pode me destruir, mas ao mesmo tempo pode me salvar? Mas para o negativo também é verdade, irmão. Se você caminha nas trevas, se você caminha num lugar onde o pecado é enaltecido, onde o mal é enaltecido, isso vai afetar a sua vida. Isso vai afetar os seus relacionamentos. Isso vai afetar os seus negócios. Isso vai afetar a sua casa. Isso vai afetar a sua família. Por isso que a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Porque não tem neutralidade no mundo espiritual. Não tem assim: não, olha, eu respeito tudo. Sim, a gente deve respeitar tudo, mas você tem que entender que tudo influencia você e você tem que estar do lado certo. E o lado certo é Jesus. O lado certo é a presença do Senhor, irmão. Então ninguém transita na luz sem consequência, mas também ninguém transita na célula sem consequência.
Não há nenhuma oração que você faça que Deus não ouça. Porque Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vê aonde? Então veja bem, irmão, oração não é coisa que Deus apenas ouve, Ele vê. Ele vê, Ele nos acompanha. Então quem anda no temor sabe disso. Olha, tem uma linha que eu não posso cruzar daqui para lá. Não, isso aqui não é mais comigo. Não, isso aqui eu não faço. Dessa maneira eu não procedo, dessa maneira eu não ajo. Por quê? Porque alguém proíbe? Não, porque eu temo um Deus que é fiel e justo. E eu não quero desagradá-lo jamais. Foi um testemunho que a menina deu para mim no 2º grau, 2º ano de contabilidade, numa prova de estatística. Não era crente, colava, vivia colando, mentia mais do que tudo. E um dia cheguei para a prova e ela estava lá, descabelada, doida, porque não tinha dado conta de estudar, porque trabalhávamos o dia todo. Eu falei para ela, filha, fica tranquila. Você senta atrás de mim, não coloca o nome na sua prova, você me dá, eu respondo toda ela, porque olha aqui, nos meus braços, tudo que é fórmula que tem aqui, ó, debaixo da minha carteira, está tudo aqui. Depois você assina o nome, tiramos 10 e passamos. Quem que precisa de estatística na vida? Eu só quero canudo. Ela olhou para mim e falou assim, Emerson, obrigado, olha só a educação dela, obrigado pela sua preocupação comigo. Eu tentando ela, mas eu não ajo assim. Aí eu lembrei, falei, ela é da igreja. Falei, não, filha, fica tranquila, eu sei que você é da igreja. Olha quando o cara é o cão, era só podia ser o cão. Falei para ele, fica tranquila, falei, sabe por quê? Eu sei que você é da igreja, mas eu nunca vou lá na sua igreja contar para o seu pastor que você colou aqui, nunca. Morro, nem sob tortura eu conto. É um segredo nosso, para o resto da vida. Ela olhou para mim de novo com um olhar de compaixão e falou assim, eu acredito que você é capaz de guardar esse segredo para o resto da vida. Mas a questão não é meu pastor, não é a minha mãe, não é o meu pai. A questão é o Deus a quem eu sirvo, Jesus que é vivo e Ele está aqui comigo, Ele já me viu. Antes do meu pai, antes da minha mãe, antes do meu pastor. E é esse Jesus que eu não quero desagradar. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é a igreja, é esse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou por mim. Eu olhei para ele e falei assim, gente, que loucura que é essa? Falei, tá bom, quem quer, avisa, amigo é. Irmão, foi a prova, sabe quanto eu tirei? 10. Sabe quanto ela tirou? 3. Ficou de recuperação, não conseguiu, teve que depois pagar a disciplina no outro ano. E eu passei direto. Mas daquela noite em diante, sabe qual foi a pergunta que ficou batendo aqui? Quem é esse? Que alguém tenha a coragem de ser prejudicada, para não ofendê-lo. Quem é esse? E alguns anos depois eu descobri que esse era Jesus de Nazaré. E o temor não é o medo, não era o medo da punição. O temor era o respeito pela santidade de um Deus santo, que é capaz de amar um pecador e se entregar por ele. Então o temor, ele gera isso em mim, ele gera isso em você, essa sensibilidade espiritual. Há uma linha que eu não cruzo, há uma linha que eu identifico e daqui para cá, eu caminho desse lado de cá. Por quê? Porque eu não quero ofender aquele que me amou primeiro. Terceiro e último, quando eu caminho no temor, eu descubro que esse temor traz sobre mim uma percepção profunda da necessidade de perdão, de que eu preciso ser perdoado por esse Deus que é santo, que é justo. É interessante que quando você olha, foi isso que Moisés experimentou nessa experiência. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aí sabe uma coisa, irmãos? Olha que coisa linda.
depois que Deus liberta o povo, fala que o povo ia para uma terra. Qual foi o primeiro lugar que Moisés quis levar o povo? Foi para a terra? Não. Se você olhar no livro do Êxodo, o primeiro lugar que Moisés levou o povo, depois que o povo saiu do Egito, foi para o Horebe. Foi para o Monte Santo, sabe por quê? Porque foi lá que ele teve a experiência de temor com o Senhor, foi lá que ele encontrou o Deus santo, o Deus perfeito e o Deus justo, mas o Deus que ama, o Deus que acolhe o pecador, foi lá. Mas olha que coisa interessante, o povo quando chega no Horebe, irmãos, e Moisés, eu acho a Bíblia linda, aí Moisés fala assim, santificai-vos hoje e amanhã, porque ao terceiro dia Deus vai descer na montanha. Aí o povo, todo serelepe, vamos santificar, galera. Toma banho, quem tem que tomar banho. Veste as roupas limpas, beleza, todo mundo tá, né? Tá aquela, lá no terceiro dia Deus vai descer na montanha. Eita bom. Irmão. Terceiro dia, eu leio a Bíblia e fico imaginando. Começou a raiar o dia, o sol não aparecia, irmão. Imagina, começou a dar a hora do sol aparecendo, cadê o sol? Não tem sol. A Bíblia diz que desce uma nuvem sobre o monte, raios, trovões, irmãos, e aquele monte começa a sacudir, e buzina, e aquele irmão começa a estremecer, e Moisés diz aí, galera, ó Deus na montanha, é Ele chegou, Ele está vindo, a galera, para lá Moisés, sobe você nesse monte aí, fala você com esse Deus, porque se nós subirmos aí, Ele vai nos consumir, porque o relacionamento do povo era baseado no medo e não no temor, e Moisés fala, não galera, vamos lá, porque Ele é assim, mas Ele vai dizer para mim e para você, não temas, porque Ele nos ama. O povo fala, negativo Moisés, sobe você e fala com Ele. E Moisés sobe o monte. Eu imagino a frustração de Moisés, irmão. E aí Deus diz para Moisés, porque o povo não quis subir. Sabe por que o povo não quis subir? Porque o povo não quis temer. Eles não quis se quebrantar. Eles não quis entender que eles precisavam de perdão. O temor gera isso em nós. Porque nos confronta com a nossa pecaminosidade e nos leva a entender que não há nada em mim que possa apaziguar ou agradar aquele Deus. Por isso eu preciso do perdão dele sobre a minha vida. Esse foi o sentimento que Abraão teve em andar com Deus. Por isso ele diz lá em Gênesis 18, 27, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Esse foi o sentimento de Jacó, quando foi tomado em pavor, lá em Peniel, quando disse, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Esse foi o sentimento de Manoá, da consciência do perigo de morte, ao oferecer o sacrifício, e ele viu que o anjo do Senhor subiu na chama, ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ele o anjo do Senhor, o que vendo Manoá, sua esposa, caíram com o rosto em terra. Esse foi o sentimento de Jó, que descreve a sua profunda consciência de culpa, quando reconhece a santidade e a majestade de Deus. Jó diz em Jó 12, 42, 5 e 6, como ouvir dos meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, irmãos. O temor nos leva a isso, essa consciência de que somos pecadores e que só podemos estar diante desse Deus santo, desse Deus perfeito, se formos perdoados pela obra da cruz. E é por isso eu encerro voltando para a ceia. Por isso que Paulo diz, ao participar da ceia, cada um examine a si mesmo. Mas veja bem, ao nos falar isso, querido, Paulo não diz assim, examine-se para ver se pode ou não comer. Paulo não diz isso. Olha, examina e você vê se pode ou não comer.
A recomendação de Paulo para mim e para você é examine-se a si mesmo e então o quê? Coma. Por quê? Porque, irmão, no dia que você participar da mesa, da ceia, e você fazer um autoexame e falar assim, não, eu estou bom para participar essa semana, cara. Eu não briguei com a mulher, não gritei com os filhos, né? Não tive nenhum pensamento impuro, não falei, estou 10, manda o pão aqui, manda o vinho para cá, porque eu estou 10, eu estou aqui. Então, se você examina e acha que pode, então sabe o que você está dizendo? Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Porque se eu me examino e acho que posso, então eu estou me relacionando com Deus na base do meu mérito. Eu posso. Eu fiz por onde? Eu mereço fazer parte. A ceia, irmão, é para quem examina e fala assim, de maneira nenhuma eu posso sentar nessa mesa. De maneira nenhuma eu posso comer desse pão. De maneira nenhuma eu posso beber desse cálice. Porque eu sou pecador. Eu sou pecador. É mais ou menos como se você fosse entrar na sala do trono e tivesse um anjo na porta e falasse assim, ei, como que é? Você vai entrar aqui sem a marca do sangue? Você está doido? Você perdeu o temor? Porque é só pela marca do sangue que você pode entrar. A ceia é para quem examina e profundamente diz, eu não posso. Mas é por Ele que eu me aproximo. É nele que eu posso. É por Ele que eu entro na sala do trono. E é por Ele que eu desfruto. É só por Jesus, irmão. É só por Jesus. Então, quando eu participo assim, eu estou reconhecendo que é por causa dEle. E aí não é mais por medo. É pelo temor. E o temor me leva a essa liberdade na presença dEle. Porque o temor também me protege de viver uma vida de qualquer jeito. Não, agora que tudo é pelo sangue, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque é pelo sangue. Não. É pelo sangue. Mas aquilo que não me custou nada, custou tudo para Ele. E é por causa de que custou tudo para Ele, é que eu vivo uma vida que agrada a Ele. É por Ele. O temor faz isso. Então eu vivo na liberdade sem medo, mas eu vivo também na reverência. Por quê? Porque a reverência me coloca nesse relacionamento com Ele. Eu amo, eu respeito. Não é porque a igreja proíbe, não é porque o pastor está vendo. É porque ele já viu. E o único a quem eu devo agradar é Ele. É Ele. E é Jesus que me torna agradável. E porque Jesus me tornou agradável, então eu vivo uma vida que glorifica o nome dEle. Por isso eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como é que você está se relacionando com Deus? Com base no medo? Ou com base no temor? Você se relaciona com Deus pelo medo de ser punido? Ou pela certeza que já foi perdoado? Porque quando você se relaciona com Deus pela certeza de que foi perdoado, o relacionamento com Ele é leve. O relacionamento com Ele é prazeroso. O relacionamento com Ele nos atrai cada dia mais, porque eu quero estar mais perto desse Deus que me amou, que me salvou. Um Deus que tem o poder para me consumir, me destruir, num piscar de olhos, mas que em Cristo escolheu me amar e decidiu me perdoar e fazer de mim uma nova história. O meu desejo como pastor desta igreja é que o nosso lugar não seja nem no medo e nem na permissividade,
mas que seja no lugar do temor, da presença do Senhor. Entendendo que a graça é favor, mas ela não é permissão para pecar. Entendendo que eu me relaciono com Deus não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas por tudo que Jesus já fez na cruz por mim. E por causa disso, eu vivo uma vida me esforçando, não na minha força, mas na dependência do Espírito, para agradá-lo, até o dia que Ele volte. Vou tropeçar, vou cair, vou falhar, mas todos os dias vou me colocar de pé e seguir no temor da presença do Senhor. Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Jesus morreu e ressuscitou para que o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus fosse com base no amor e no temor, nessa paixão pela santidade de Deus, sabendo que esse Deus é grande, é temível, mas Ele também é amor, Ele é graça.